A paz do Senhor, meus amados, estamos aqui mais uma vez para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Pois o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Primeiramente, queria agradecer a Deus por mais essa oportunidade de falar dele, por mais essa oportunidade de estar pregando o Evangelho do Senhor. Pois o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Meus amados, eu queria pedir aos irmãos que curtam, compartilhem essa mensagem, que se inscrevam no canal para que essa mensagem cada vez mais chegue mais longe. Amém? A palavra que eu irei trazer para os irmãos hoje fica em Mateus 14, versículo 22 em diante. A palavra do Senhor diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, se segurou e disse-lhe: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: Eis verdadeiramente o Filho de Deus. Glória a Deus. Até aqui, meus amados. Que palavra linda, né? Que vemos, depois da multiplicação dos pães, estavam todos reunidos ali, sabe? O Senhor já tinha operado um milagre ali. Jesus já tinha operado o milagre dos pães, da multiplicação dos pães, porque naquele momento tinha muitas pessoas que seguiam Jesus, buscavam ouvir a palavra, buscavam receber milagres, receber a cura, libertação através de Jesus, porque Jesus era o Filho de Deus, né? E ali muitas pessoas estavam com fome, não tinham o que comer e já era tarde. E Jesus multiplicou os pães e os peixes, e ali eles se fartaram, comeram, e sobrou 12 cestos cheios de resto da comida do que sobrou. Ali Jesus já tinha operado ali o milagre da multiplicação. Mas o que eu venho trazer para os irmãos é quando os discípulos vão para o meio do mar, para o meio de um lugar que Jesus não estava com eles. Porque muitas das vezes nós iremos para algum lugar que até pensamos que às vezes Jesus não está com a gente. Mas nós temos que ter a certeza que Ele está. Nós temos que crer verdadeiramente que Ele está conosco. E muitas das vezes iremos ter medo. Iremos ter medo, sabe? Porque nós somos seres humanos, somos falhos. Mas através do medo nós temos que transformar o nosso medo em esperança. Temos que transformar o medo em acreditar, sabe? Em ter a certeza que Deus vai se levantar ao nosso favor. E aqui os discípulos foram, porque Jesus mandou eles ir, e eles foram para o outro lado do mar, o outro lado da banda do mar. E quando eles foram, Jesus ficou ali orando ao Pai, à parte, sozinho. E Jesus olhou e viu que eles já estavam longe. E Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Porque Jesus é santo, é Filho de Deus. Mas aqueles homens, quando eles viram Jesus caminhando sobre o mar, aqueles homens se assustaram, tiveram pavor, tiveram medo. Mas Jesus logo falou com eles. Jesus logo acalmou eles, falou que era Ele, sabe? Glória a Deus. Porque Jesus, e muitas das vezes nós iremos estar sozinhos, iremos estar em meio à tempestade, iremos estar em meio no deserto, mas nós temos que crer que o Senhor, Ele manda os seus anjos, o Senhor, Ele vem até nós. E Jesus foi até aqueles homens,
caminhando sobre as águas. Glória a Deus, porque Deus é fiel. E fala no versículo 25: Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Porque no escuro, imagine você no escuro, e se você vê alguém andando sobre as águas, nós iríamos se assustar também, se nós falarmos que não é mentira. Nós iríamos ficar apavorados igual eles ficaram. Mas quando Jesus fala com eles, quando Jesus fala que é ele, sabe? Aí vem Pedro. Pedro era um homem que sempre fala muito de Pedro na palavra do Senhor, sabe? Quando nós passamos ali o Novo Testamento, fala muito de Pedro. Porque Pedro, ele poderia ser afobado, ser muitas coisas, mas Pedro, ele tinha ousadia. Às vezes o Senhor quer que nós tenhamos ousadia. O Senhor quer, às vezes, que nós dê um passo à frente. Pedro sempre dava um passo à frente dos outros discípulos, porque o Senhor sempre levava Pedro, Tiago e João. Sempre que o Senhor ia fazer algo, levava esses três. E nós vemos, sabe, que Pedro sempre dava um passo à frente. À toa, quando Jesus fala que é Jesus, Pedro pergunta: Senhor, se és tu? Aí Pedro... Tá aqui. E Pedro disse... E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Porque Pedro teve a decisão de ir até Jesus. Pedro teve a decisão de dar o primeiro passo. Muitas vezes o Senhor está esperando a gente dar o primeiro passo. Como assim, Ramiro, que você está falando do primeiro passo? Muitas vezes o Senhor está te esperando você ir até Ele e dizer: Senhor, eu quero te servir, eu quero te buscar, Senhor. Me transforma. Porque todos aqueles que for até Jesus, de nenhum modo Jesus irá lançar fora. Ele irá acolher, sabe? Jesus está esperando você dizer: Senhor, eu quero te servir. Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Senhor, eu quero estar contigo. Mas muitas das vezes, quando nós damos esse primeiro passo de ir em direção a Jesus, e muitas das vezes nós se assustamos, teremos medo. Mas Jesus também falou: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando Jesus te chama para ir até Ele, Jesus te chama com um propósito. Se o Senhor te chamou para ir ter com Ele, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque Pedro, ele teve ousadia, deu vontade, ele quis dar o primeiro passo de ir até Jesus sobre as águas. E ele andou sobre as águas. Mas a palavra fala que Pedro teve medo e começou a afundar. Mas Jesus pegou pela mão e disse: Por que duvidastes? Porque nós temos que crer verdadeiramente. Nós temos que crer que o Senhor... Mas eu não julgo Pedro nesse momento. Eu não julgo. Porque muitas das vezes o Senhor nos chama, o Senhor se amostra para a gente, o Senhor faz prodígios. Como o Senhor tinha feito o prodígio dos pães, o Senhor tinha multiplicado os pães para muitas pessoas, quase 5.000 almas. Quase 5.000 pessoas que estavam ali, o Senhor multiplicou. E depois disto, eles vão para o barco. E o Senhor chama para Pedro ir até ele. E Pedro vai. E aí Pedro tem medo. E começa a afundar. Porque quando estamos indo de caminho a Jesus, quando estamos indo em direção a Jesus, como Pedro foi, mas fala que Pedro não começou a afundar por nada. Fala que o vento estava forte. O vento começou, aí Pedro teve medo. Não foi por acaso. Foi por causa do vento. E muitas das vezes, quando estamos indo em direção ao Senhor, vamos ter medo, porque algo se levanta contra nós. Coisas, às vezes iremos passar perseguições por pessoas, por coisas do mundo.
Aí nós temos medo e começamos a se desviar dos caminhos. Mas só que o Senhor, quando tem propósito na nossa vida, o Senhor pega pela nossa mão, assim como pegou na mão de Pedro, e nos levanta. O Senhor quer que nós tenhamos fé. O Senhor não quer que nós duvide. Amém, irmãos? Vamos acreditar que Jesus é o Filho de Deus. Que Jesus é o nosso Salvador. E Ele é, meus amados. Jesus, Ele está conosco todos os dias. Jesus foi para a glória, foi para o Pai, mas Ele falou que queria deixar o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo iria testificar das coisas que Jesus fez. O Espírito Santo iria nos lembrar o que Jesus fez. Amém, meus amados? O Senhor é fiel, meus amados. Quando eu estou pregando aqui a palavra do Senhor, eu estou pregando de alguém que deixou nas Escrituras escrito o que Ele fez e o que Ele faz. Jesus, quando eu prego de Jesus, eu não prego só por pregar. Eu prego porque eu acredito que Jesus é o único e suficiente Salvador da minha vida. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando Pedro teve medo, eu também tenho medo, você tem medo. Se dissermos que não temos medo, é mentira. Mas só que nós temos que aprender com os medos. Quando Pedro teve medo ali, em muitos momentos Pedro teve medo. Mas se nós formos parar para ler a palavra, nós vemos que Pedro foi o grande pregador da palavra do Senhor. Pedro foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de ser crucificado igual Jesus. Pedro ele aprendeu com os erros dele. E muitas das vezes nós iremos errar, mas com o propósito de nós aprendermos com os nossos erros. Mas nós temos que lembrar que Jesus vai estar ali. E quando Jesus entra no barco, mais Pedro, os outros que estavam com eles glorificaram a Deus e falaram que Jesus verdadeiramente era o Filho de Deus. E isso eu acho lindo, sabe? Eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. E eu venho aqui hoje, diante dos irmãos, diante de você que vai ver esta mensagem, reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Eu venho dizer para você que quando você tiver medo, você se lembre de Jesus, peça ajuda assim como Pedro pediu. Porque quando Pedro estava afundando, ele disse: Senhor, salva-me. Jesus está esperando você falar para Ele te salvar. Porque o nosso Deus, Ele não é ignorante. Ele não vai entrar na tua vida sem tu permitir. Porque o Senhor nos deu o livre-arbítrio de escolhermos. Se nós escolhermos seguir Jesus, Ele irá fazer coisas boas na nossa vida. Porque os caminhos do Senhor são maiores que os nossos, são melhores que os nossos. Pedro estava no barco com os discípulos porque ele escolheu estar ali na presença do Senhor. E o Senhor salvou ele quando ele ia se afundando. Amém, meus amados? Porque quando Jesus foi de encontro a Pedro, que ele estava pescando no barco, Jesus falou para Pedro: tu não serás mais pescador de peixes, será pescador de almas, de homens. E Pedro largou tudo o que ele fazia e seguiu a Jesus. Eu não sei o que está te impedindo de seguir a Jesus. Não sei o que está te impedindo de buscar a Deus. Porque quando você vai falar de Deus para alguém, as pessoas vêm com desculpa que, não, depois eu vou buscar a Deus. Depois eu vou buscar. Mas nós temos que lembrar que o nosso Deus chegará um dia que você irá tentar buscar e não conseguirá, porque a porta se fechou. Buscar é o Senhor enquanto há tempo. Tem que buscar enquanto há tempo, irmãos. Ali Jesus foi de encontro aos discípulos e escolheu os discípulos. Jesus está indo de encontro a ti, usando os seus pregadores da sua palavra, os seus missionários, os seus profetas, para dizer que o tempo de Deus está chegado. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Temos que crer no Evangelho do Senhor. Jesus está falando através dos seus pregadores da sua palavra, dos vasos usados por Deus, para dizer que é chegado o reino de Deus.
Mas muitas pessoas tampam os ouvidos e não querem ouvir o que Jesus quer falar, que não quer ouvir o que Deus quer falar. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, meus irmãos. Se o Senhor está me trazendo aqui para pregar a palavra do Senhor, porque Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na tua história. Aceita Ele como teu Salvador, crê no Senhor, arrepende dos teus pecados. Não tenha medo. Pede para que o Senhor repreenda esse medo que tem dentro de ti de buscar o Senhor. Muitas das vezes tu já conhece da palavra do Senhor e se afastou do Senhor por causa do homem. O homem não salva ninguém, quem salva é Deus. Quem salva é Jesus. O homem, ele é falho que nem nós. O homem é falho, meus amados. O homem é falho. Eu venho falar aqui de Deus. Eu venho dar exemplos da Bíblia dos homens de Deus que creram em Jesus. E aqui está diante de vocês um homem que acredita em Deus. Um homem que crê em Deus, sou eu. Muito tempo eu se escondi do Senhor, e muito tempo eu não quis buscar o Senhor, mas eu estou aqui para dizer para os irmãos que há um tempo certo para todas as coisas. Eu não vim antes porque o Senhor não permitiu que eu viesse, mas o Senhor me colocou aqui hoje para pregar a palavra dele, e eu prego, meus amados. Amém? Recebe essa palavra no teu coração, não tenha medo, coloca, entrega, e Deus fará grandes coisas na tua vida. Amém? Queria orar por você e sua casa, sua família, amém? Senhor, meu Pai e meu Deus, estou aqui, Pai, diante de Ti, para Te agradecer por mais essa oportunidade de falar de Ti, Senhor. Pai, abençoa estas pessoas que irão ver, que irão ouvir essa mensagem, Senhor. Que essa palavra venha ser plantada no coração deles, Pai. Que eles venham perder o medo de Te buscar, Senhor. Que eles venham acreditar que só Tu és o Salvador da vida deles, Pai. Que eles venham acreditar que Tu és o Filho de Deus, Senhor. Abençoa a casa deles, Pai. Dá fartura, Senhor. Cura aquele que está precisando de cura, Senhor. Que essa palavra venha ser plantada no coração de cada um, Senhor. Eu oro e Te agradeço em nome de Jesus, Senhor. Amém. Meus irmãos, eu queria agradecer que essa palavra venha ser plantada no teu coração. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para que essa mensagem chegue mais longe possível. Compartilhe com seus amigos, com seus irmãos, com seus pais. Ouçam essa mensagem, que Deus tem algo para ti. Amém?